começa a lista de dispensas do Cruzeiro. As informações chegando com Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. O Cruzeiro que está organizando o elenco. O Cruzeiro, o próprio Felipe Conceição tinha comentado que poderia fazer algumas alterações seriam realizadas, melhor dizendo, nesse elenco do Cruzeiro, e pelo jeito vai acontecer e vamos explicar isso a partir de agora. O Thiago, jogador que inclusive fez primeiro duelo contra o Boa no ano passado, tem 3 gols no time profissional do Cruzeiro em 31 jogos, fez gol no clássico ano passado contra o Atlético, me recordo do Thiago entrando e fazendo gol. Naquela ocasião o Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético no Campeonato Mineiro, e o Thiago teve algumas oportunidades na temporada 2020. O jogador pode deixar o Cruzeiro nos próximos dias. Ele ficou de fora da lista de relacionados dos 2 últimos jogos do Cruzeiro contra o América, as partidas Mineirão e Independência, e também não foi relacionado em outras oportunidades. Não foi relacionado no jogo da Copa do Brasil contra o América de Natal, não esteve em campo no duelo contra o Coimbra, contra o Atlético, contra o Pouso Alegre. E atrás dessa notícia, dessa informação, alguns clubes estão interessados sim no jogador. O empréstimo do atleta pode ser confirmado nos próximos dias. O Cruzeiro não fala, e é de costume de praxe, não comenta sobre esse assunto, mas o papel é esse. Inclusive, atrás desse detalhe, que o Atlético Goianiense já esteve na parada para contratar o Thiago. Isso aconteceu quando o Filipão era treinador do Cruzeiro. O Scolari, na ocasião, com a diretoria do Cruzeiro, eles optaram por não liberar o jogador, mas pode ser que essa situação seja resolvida, então, como destaquei, nos próximos dias. Tem contrato, vale destacar isso, até 31 de dezembro de 2023. É jovem ainda, pode rodar, pode ganhar maturidade, pode, inclusive, se fizer bons jogos na equipe que ele for atuar, resolver dinheiro pro Cruzeiro, para entrar a grana nos caixas do Clube Celeste. É uma situação que o Cruzeiro também observa para fechar esse acordo. Outro atleta, como você bem colocou em manchete, é zagueiro e atacante. Vou falar do zagueiro agora, o Paulo. São 2 jogos pelo time profissional do Cruzeiro, jogos contra o Sampaio Correia e contra o Paraná. O Paulo foi um pedido do Enderson Moreira para que ele treinasse no time de cima, no time profissional. O Filipão deu essas oportunidades para o atleta na Série B. Tem 19 anos, também da base do Clube Estrelado. Ele tem contrato, assim como o Thiago, até o fim do ano de 2023, ou seja, tem tempo ainda. E nessa mesma situação, nessa mesma pegada do Thiago, o Cruzeiro entende que o atleta pode ganhar maturidade fora do clube. E nesse caso, até os companheiros do Deus me disseram isso e informaram isso, que o staff do jogador, e eu confirmei a informação, que quem cuida da carreira do Paulo já teria sido comunicado pelo Cruzeiro para procurar um destino para o atleta que não estaria nos planos do técnico Felipe Conceição. Daquela linha, Léo Figueiredo, de jogadores que podem deixar o clube, e no caso são 2 jovens atletas. E aí é melhor a saída por empréstimo, porque são 2 jogadores que podem render em outros clubes e dar algum retorno ao Cruzeiro, ou até mesmo retornarem ao Cruzeiro para jogar. O Paulo estava até à frente do Everton, né? Mas numa situação, essas coisas do futebol, o Everton teve a oportunidade, agarrou, e o Paulo vai ser emprestado. E lá na frente, o Thiago, o Cruzeiro tem atacantes demais. Cruzeiro, eu tô no site do Cruzeiro vendo o elenco aqui: Ayrton, Bruno José, Felipe Augusto, Gui Mendes, Thiago, Zé Eduardo, Marcelo Moreno, Rafael Sobes, Stênio e Potker. É muita gente pra frente. Ora, a pergunta que todo cruzeirense quer lhe fazer: e o Marcelo Moreno vai ficar? Boa pergunta, eu vou responder. Sobre o Paulo, é interessante essa sua colocação, Léo, que faz os jogos aqui na Itatiaia, nas jornadas esportivas, então vê ali o comportamento dos atletas. E o Everton, muito nervoso nos jogos contra o Coelho, fez um bom jogo contra o Atlético, entrou bem, mostrando personalidade, mas esses 2 jogos em especial, inclusive perguntei isso pro Felipe Conceição, fiz essa pergunta pro Felipe Conceição, que é cuidar também da cabeça do jogador. O Everton, ele era banco do Paulo na base. Então, tinha o César e o Paulo zagueiros titulares e o Everton era banco. E aí no futebol, o Paulo teve uma lesão no início do ano, uma questão muscular, não começou o ano, e tem essas coisas, a bola
que muda de uma hora para outra. Hoje o Everton é titular do Cruzeiro. Tá bom, mas você já foi no Paulo, eu quero saber Marcelo Moreno. Vamos lá. Eu tô dizendo isso, imagina o Emanuel, todo mundo, você vai no mercado, não tá, a gente não sai tanto, mas vou no mercado, vou com qualquer coisa o povo. Olha aí o Marcelo Moreno, Por 2 motivos, Pance. Primeiro, porque o Marcelo Moreno foi um ídolo da torcida do Cruzeiro. Quando ele chegou, tinha uma expectativa grande, ele não conseguiu jogar. E também o lado financeiro. O Moreno tem um salário alto. Então, não é simples arrumar uma negociação pro Moreno. E, repito, um cara que tem carinho da torcida, né? E ele mesmo já deixou claro que tem muito carinho pelo clube. O que acontece? O Marcelo Moreno, ele deu uma entrevista a um canal chileno do jornalista José Tomás Fernandes, no YouTube, e ele falou que recebeu 3 sondagens de clubes chilenos. Os clubes que fizeram essa sondagem para ele não quis falar, não tocou no assunto, que tem contrato com o Cruzeiro até 2022, mas que seria uma questão de entrar em acordo com o Cruzeiro. Ele tá na 3ª passagem pelo Clube Celeste, né, o Léo? E, vamos ser sinceros, o Moreno ainda não fez uma atuação de encher os olhos, de falar assim, nossa, esse é o Moreno que participou daquele time de 2014, que aí tinha o Ricardo Goulart, que corria no meio campo, o Everton Ribeiro, outros atletas que abriam espaço para ele, enfim. Mas é uma situação que ainda é tratada como uma interrogação na diretoria. Se vai ser colocado no mercado, se vai chegar algum time querendo o Marcelo Moreno, por ter experiência também no futebol sul-americano, isso pode pesar, vamos esperar. Certo é, Manuel, que é um jogador também que chama a atenção não ter participado nem no banco de reservas do jogo contra o América, Manuel. O Felipe Conceição está fazendo tentativas. Eu penso o seguinte, o Cruzeiro está se desvencilhando, seria essa a palavra, de alguns jogadores jovens que tiveram pouca chance. Quantos jogadores jovens o Cruzeiro perdeu recentemente? É preciso ter um pouco mais de paciência. Não sei se esse é o momento de abrir mão de um jogador como o Paulo, por exemplo, como o Thiago, por exemplo. O Thiago entrou muito novo, começou bem, teve uma contusão, mas isso é decisão do técnico. Agora, Felipe Conceição, não sei se você já se recuperou daquelas substituições contra o América, perdendo o jogo aos 43 do segundo tempo. Na ocasião, inclusive, o Cruzeiro colocou Claudinho dentro do jogo, outras mudanças. O Felipe Conceição, Emanuel, você pontuou sobre o treinador, que amanhã começa os trabalhos na Toca da Raposa 2. Então amanhã de manhã o grupo se encontra para fazer essas atividades até a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive o Fábio Rocha, do nosso portal da Itatiaia, fez uma matéria bem interessante com detalhes. Convido até os nossos ouvintes que estão acompanhando agora a Turma do Bate-Bola para acessar e depois e ler. O Cruzeiro pode ter aí uma intertemporada, Léo Figueiredo. Você falava isso no plantão da cidade hoje, 17 a 18 dias, dependendo aí dessa configuração que vai ser colocada pela Série B do Campeonato Brasileiro, para ajeitar a casa. Se vai mudar o esquema de jogo, o Cruzeiro estava com 3 volantes, né? Era Rômulo, o Matheus Barbosa e Adriano. Será que ele vai mexer nisso daí? Será que algum jogador pode chegar para ele armar? Nessas saídas também alguma possibilidade? Vamos ver. Vai ter muito trabalho pela frente, Felipe Conceição, para arrumar o Cruzeiro pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele falou que o caminho estava certo, o time base estava pronto, que o Campeonato Mineiro não era objetivo, que o Campeonato Mineiro era para arrumar um padrão ao estilo de jogo do Cruzeiro. Saindo então desses assuntos, mas para tocar num outro, mas que é questão de justiça, envolve o Dedé. A novela, Emanuel, continua. O jogador fez uma perícia médica na última sexta-feira, no dia 7. Agora tem 15 dias o perito para entregar esse laudo em relação à perícia que foi feita. Ele fez a cirurgia no joelho no ano de 2019 ainda, e depois a recuperação, ele não atua mais de 1 ano e meio. O detalhe é que esse exame é para comprovar se ele tem ou não condições de voltar a jogar, e faz parte do processo que o atleta move contra o Cruzeiro, pedindo a rescisão de contrato por salários atrasados. Emanuel. O Cruzeiro vai ter um trabalhinho aí para conviver com essa situação do Dedé.
o Dedé voltar a jogar futebol de alto nível como ele jogou é muito difícil. Atualmente, quem contratar é contrato de risco.